Meu nome é Cláudia Hakim, eu sou especialista em neurociências e psicologia aplicada, advogada especialista em direito educacional e autora de alguns livros na temática da superdotação e da dupla excepcionalidade. Dentre eles, o Como Lidar com as Altas Habilidades de Superdotação, da editora Rogref, e Superdotação e Dupla Excepcionalidade, publicado pela editora Juruá. Eu vim aqui falar hoje sobre um vídeo de uma moça que está viralizando na internet, que conta a história dela em forma de um desabafo sobre a condição que ela foi identificada, então ela chama de rótulo no vídeo. Eu fui rotulada como altas habilidades, eu fiz uma avaliação para altas habilidades, em que eu atingi um QI de 127 e fui considerada gênia e prodígio. Fui uma criança gênio e prodígio. Então, abrindo um parênteses para falar, a gente não fala em avaliação para altas habilidades, ela fala que ela fez uma avaliação neuropsicológica, mas o correto é fazer uma avaliação neuropsicológica. Qual é o motivo da investigação? Então, pode ser investigação demanda altas habilidades, mas uma avaliação neuropsicológica ela nunca vai parar na demanda que trouxe aquele paciente para o consultório. Então, um bom profissional, um bom neuropsicólogo, ele vai pegar aquela demanda inicial, ele vai investigar não somente através do teste de QI. O teste de QI é um dentre vários outros testes que vão ser aplicados numa avaliação neuropsicológica, além da observação clínica, que é muito importante, do profissional que está avaliando, e em cima dos resultados e sua observação clínica, vão ser aplicados outros testes, escalas, questionários. Então, vai se avaliar atenção, concentração, as funções executivas, testes que vão avaliar as habilidades sociais, se a pessoa tem depressão, se ela tem ansiedade, e tudo isso para chegar no modo de funcionamento cognitivo da pessoa, considerando suas áreas de habilidades e suas áreas de fraqueza. Então, a gente não se refere à avaliação para altas habilidades, é a avaliação neuropsicológica e a partir daí vai ser feita uma investigação. E aí, dentro de uma avaliação neuropsicológica, a gente pode chegar sim a uma hipótese diagnóstica de altas habilidades de superdotação ou de uma dupla excepcionalidade, quando a superdotação ela vem com algum transtorno do neurodesenvolvimento, da aprendizagem, do comportamento ou até mesmo da personalidade. Então, a moça começa o vídeo falando que ela teve esse rótulo, então, mais um parênteses, o rótulo é necessário, o rótulo importante, não vamos chamar de rótulo, saber identificar uma condição que seja altas habilidades para dotação ou um transtorno é importantíssimo para aquela pessoa se entender, para as pessoas, os familiares, entender o modo de funcionamento daquela pessoa, para que aquela pessoa possa ter um atendimento educacional especializado adequado com a sua condição, que seja a superdotação. Se a gente está falando de um TDAH, ela vai ter adaptação curricular. O TEA pode ter adaptação curricular e necessitar de um mediador, de um tutor, de um professor auxiliar. Então, é muito importante a gente ter essa identificação, este diagnóstico quando estamos falando de transtorno. O rótulo não é ruim, o rótulo ajuda. E aí a questão de falar, eu tive o rótulo, eu fui considerada como gênio, como prodígio, também é um mito falar que todo superdotado é um gênio e prodígio. Gênios são raríssimos, são raros os gênios que existiram na humanidade. E são aqueles que deixaram uma contribuição para a humanidade. Então, vamos pensar em Einstein, em Thomas Edison, no Henry Ford, que criou o carro, Bill Gates, Zuckerberg. Então, a gente tem poucas pessoas que deixaram uma contribuição para a humanidade. Esses são os gênios. Então, todo gênio é um superdotado? Sim. Todo superdotado é um gênio? Não. São raríssimos. Então, muito ruim, né? Que triste que deixaram para ela esse rótulo, né, de gênio e de prodígio. Ela deve ter criado uma expectativa sobre o desempenho dela a partir daí, o que também não é legal. Eu tenho que desempenhar, eu tenho que mostrar o meu potencial. E aí, quando a pessoa não atinge, é uma frustração muito grande e pode vir desencadear uma depressão. E existem os superdotados, então, de vários tipos. Então, tem intelectual, tem o acadêmico, tem aquele que é bom na liderança, nos esportes, na música, nas artes.
Então, que tipo de superdotada essa moça é? Ela pode ter uma superdotação intelectual, ela sinaliza um QI de 127, mas não necessariamente vai significar que ela é uma superdotada do tipo acadêmica. O acadêmico é aquele que gosta de estudar, ele vai reproduzir o conhecimento. Ele não é aquele que vai produzir o conhecimento como um criativo produtivo, ele vai reproduzir aquilo e ele gosta de estudar, ele gosta de ir atrás do conhecimento, desempenho, e neste caso, os testes de QI são bons preditores acadêmicos. Mas não quer dizer que a pessoa tenha um QI bom que necessariamente ela vai desempenhar. Pensando no caso dessa moça, ela no ensino fundamental ela era uma boa aluna e ela foi buscar em outra cidade, uma cidade maior, fazer um ensino médio bom, provavelmente focada no ingresso numa faculdade boa, e ela se deparou com algumas dificuldades acadêmicas que até então ela não tinha vivenciado. E aí, a história, que era aquilo que ela tinha mais facilidade, ela acabou até tendo dificuldade. E aí, pensando na história, pensando nessa questão de prodígio, será que ela não tinha um hiperfoco em história, por exemplo? Eu tenho muitos casos que eu conheço de pessoas que são do transtorno do espectro autista, estão no transtorno, e gostam de mitologia grega. E só querem falar de mitologia grega. E se aprofundam tanto nesse tema que realmente parecem gênios. É uma coisa impressionante. Elas só vão querer estudar aquilo e falar sobre aquilo. Se for para estudar outra coisa dentro da história, ela não vai querer. Então, isso também está relacionado a uma questão chamada flexibilidade cognitiva, rigidez cognitiva, que faz parte das funções cognitivas que no TDAH e no TEA estão prejudicados. Então, ela também faz menção, eu me dava melhor com adultos, eu não me dava tão bem com as pessoas da minha idade. A gente encontra isso também em pessoas que têm TEA, vão ter preferências a lidar com adultos e não com as pessoas da sua idade, mas eu não a conheço, eu estou falando do que a gente encontra na literatura científica. E aí a questão de o quanto foi difícil para ela o ensino médio, ela atribui a culpa àquele sistema de ensino, mas assim, quando a gente tem um caso de dupla excepcionalidade, é muito comum que nos primeiros anos no ensino fundamental a pessoa apresente a facilidade, a superdotação vai se manifestar, só que à medida que os anos vão passando, a demanda escolar vai aumentando, e aí as dificuldades do transtorno que houver vão aparecer. Diversas são as causas de um baixo desempenho acadêmico. Então, quando a gente fala em baixo desempenho acadêmico, eu estou falando que existem superdotados que chamam underachievers, que são os de baixo desempenho. Diversas são as causas para o baixo desempenho acadêmico. Causas ambientais, pode ser a falta de estímulo, ou do próprio ambiente que aquela pessoa está inserida, a família, os amigos, um problema pessoal que ela esteja passando, um problema familiar, vão impactar na aprendizagem. E podem também ser causas como depressão, como ansiedade, que afetam o desempenho acadêmico da pessoa, e a dupla excepcionalidade. Então, quando a gente tem uma pessoa a gente verifica que tem muitas facilidades numa área, mas que também apresenta dificuldade, opa, tem um sinal de alerta. A investigação tem que ser feita também para considerar ou descartar uma possível dupla excepcionalidade. E a superdotação, ela também se confunde com transtornos e pode com ela coexistir, aí é o caso da dupla excepcionalidade. Os transtornos mais comuns são o TDAH e o TEA. E aí, voltando para o relato da moça, ela conta que ela tem dificuldade de fazer artigos científicos e acadêmicos por conta da estrutura da ABNT, e isso também pode estar relacionado, estou fazendo aqui estou dando um palpite, tá? Que pode ser uma das causas do TDAH, porque o artigo acadêmico ele requer uma disciplina, uma organização, planejamento, uma estrutura. Então, o que quer dizer? A pessoa tem que ter organização e planejamento. São funções executivas relacionadas que se apresentam rebaixadas quando a gente está falando de um TDAH e também no TEA. Ela tem que ter, para fazer um bom artigo acadêmico, uma flexibilidade cognitiva, porque você não vai poder falar aquilo que você quer no artigo acadêmico e nem na vida profissional, dentro da norma exigida pela BNT. São funções executivas e precisam ser
verificadas como estão as funções executivas dessa moça. Tá tudo bem? Se tá tudo bem, então o que está pegando? O que está acontecendo? A avaliação neuropsicológica vai trazer essas respostas. Então, por isso que é muito importante. E o profissional que realiza essa avaliação neuropsicológica, ele tem que estar aberto para várias hipóteses diagnósticas. Não é porque a demanda foi de altas habilidades de superdotação que a pessoa vai ter que se focar somente naquilo. Ela vai ter que investigar através dos resultados, dos testes, dos subtestes, dos índices, saber interpretá-los, verificar se tem uma discrepância de mais de 20 pontos entre os índices, ir aplicando testes, escalas, considerando, descartando todas essas condições. E o mais importante é a observação clínica do paciente. Então, tem que ter uma boa observação clínica. Então, várias questões me chamaram a atenção no relato dessa jovem, principalmente o olhar dela de exaustão, pode estar sinalizando, pelo, como ela falou aqui, é um desabafo, uma possível depressão, que também tem que ser investigada. E o rótulo é importante, gente, é importante saber como a gente vai lidar, que atendimento educacional especializado daquela pessoa com aquela condição vai ter, que seja superdotação, que seja TDAH, que seja TEA, ou outra condição, ela tem direito na escola, um atendimento educacional especializado e terapias, que tipo de terapias a gente vai usar para ajudar aquela pessoa a ter um modo de funcionamento melhor, uma vida mais saudável, e não deixar acontecer o que aconteceu. Então, será que foi um erro de avaliação neuropsicológica dessa pessoa? Até para ela falar, eu tive o rótulo, não é rótulo, eu fui rotulada de gênia, de prodígio, já começa um erro por aí. Quem é que disse isso para ela? A profissional disse, não está certo. Então, assim, eu ressalto, eu sempre trago a importância de uma boa avaliação neuropsicológica e principalmente com o enfoque num diagnóstico diferencial para saber, é superdotação, é dupla excepcionalidade ou não é nada disso?